Fala galera, eu ia fazer uma live falando sobre customização de personagem, mas provavelmente isso aqui vai se estender por um bom tempo na minha madrugada aqui. Agora são 2 horas da manhã, provavelmente isso aqui eu vou estar mexendo nisso até de manhã cedo. Então eu vou fazer vários vídeos falando sobre, que é um tema que é bem complexo, né? Que é a parte de a tela de criação de personagens, tá? No TOS a gente teve eu estudei bastante sobre essa questão de criação de personagem, porque eu quero criar um sistema de criação de personagem que seja bem dinâmico, né, que tenha a possibilidade de customização de várias coisas e ao mesmo tempo que esse modelo final ele não pese tanto, né, porque como a gente pode ter muitos players na mesma tela, se o sistema ficar muito pesado, ele atrapalharia a performance de quem tem um computador um pouco mais em conta, né? Então, assim, existem várias formas diferentes de poder fazer um sistema de criação de personagem customizado, tá? Principalmente a questão de, por exemplo, se eu colocar aqui uma armadura, como é que essa armadura se adapta ao corpo do player, né? E tudo mais. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que foram importantes que eu fui aprendendo ao longo desses estudos aí que eu tive, tanto de Character Creator quanto fazendo códigos dentro do Unity, né? Então aqui eu tenho um personagem padrão que vem dentro do Character Creator, tá? Eu só dei uma modificada de leve aqui no rosto dele. E perceba que ele é um modelo de altíssima qualidade, né? Ele é um modelo que tá tudo 4K, full 4K, tem texturas de weight map, micro weighting também para poder deixar a pele bem pigmentada e tudo mais, né? Bom, quando que a gente pode ter uma necessidade efetiva de ter um modelo desse tipo aqui, né? Desse nível de qualidade? Muito provavelmente só na tela de criação de personagem. Quando a gente quer dar aquela primeira impressão visual bacana e tudo mais, né? A gente talvez poderia estar usando um modelo que fosse dessa qualidade. Quais são os pontos negativos desse modelo no meu ponto de vista numa análise mais ampla, tá? Primeiro que essa mesh ela é subdividida em várias partes, né? Você tem o body, mas só que como o Character Creator é uma ferramenta que prioriza a questão do blend shape facial, né? Do personagem poder falar, vamos dizer assim, acaba acontecendo que existe uma série de outras meshes que estão escondidas aqui, que a gente pode até ver aqui, abrindo a boca, por exemplo. Se abrindo a boca do personagem, você vai ver que ele tem os dentezinhos, a língua, né? A estrutura bucal toda. E aqui na parte dos olhos também tem várias subcamadas ali do olho, que isso acaba resultando numa desnecessária de uma quantidade de malhas desnecessárias em cada exportação, tá? Então acaba que se mesmo que eu só fosse exportar uma armadura, ele acaba exportando também o modelo junto, né? O modelo do personagem junto. E aí eu vou mostrar também aqui como é que faz para a gente poder fazer esse tratamento de dividir as meshes efetivamente, tá? Vamos voltar um pouco, dar um rollback aqui para me explicar quais são os possíveis métodos de utilização de customização no Unity e também se estende a outras engines aí. Você tem uma técnica muito conhecida que é você, dentro do mesmo modelo, você tem todas as meshes possíveis desse modelo dele poder utilizar. Então, dentro de um mesmo game object, você tem todas as meshes com todas as texturas elas ficam desativadas, e à medida com que o player vai trocando as armaduras, você vai ativando e desativando, né, esses game objects internamente. Qual é o problema de uma abordagem desse estilo? Se você tem uma quantidade muito grande de possibilidades de armadura, você está sobrecarregando a instância do Unity, isso é, ele está carregando uma série de objetos que não estão sendo utilizados a cada instância de player. Então você vai demorar mais para instanciar, obviamente, porque ele tem vários subelementos ali, né?
e você vai ter uma quantidade enorme de textura sendo colocada na memória RAM do cliente, né? E aí, como é que a gente pode resolver isso? A gente tem que dividir essas meshes. Então, cada parte da armadura e cada parte do corpo do player, ele precisa ser cortado de forma que a gente consiga usar algumas técnicas para otimização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou utilizando uma armadura aqui qualquer, vamos pegar aqui uma armadura que a gente tem aqui no Character Creator, né? Uma armadura, essa aqui, ó. Por exemplo, se eu estou utilizando aqui o peitoral dessa armadura, né? Eu não tenho a necessidade de estar exibindo a mesh que está embaixo dessa armadura, concorda? O Character Creator ele tem uma ferramenta muito interessante aqui, que se chama Ride Bore Meshes Tool. Isso é, vocês percebem que existe uma falha na condensação das meshes, né? Elas estão se sobrepondo de forma errada aqui, né? O ombro tá indo por cima da armadura, né? Eu teria a opção de alterar a mesh para poder reparar esse problema aqui. Eu poderia, inclusive, pedir para o próprio CC4 no Character Creator fazer essa correção para mim vindo aqui em Cloth Layers, usando como Collision. Só que ambas as opções elas vão deformar a mesh original. E eu não quero que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, eu posso simplesmente esconder essa parte do ombro aqui, né? Porque no caso específico dessa armadura, não tem necessidade de estar mostrando essa parte do ombro. Então aqui eu tenho uma opção básica, né? Aqui na direita a gente consegue ver, e uma opção mais avançada que a gente consegue ir eliminando por partes, partes que eu não quero que exiba, tá? Só que, ok, essa função ela é muito útil para quando você está lidando diretamente no Character Creator, né? Você corrige aqui o problema, aí a gente tem um probleminha aqui, por exemplo, da Boxer que ele está usando aqui, que aí a gente teria que resolver de uma outra forma, mas parcialmente resolvido o problema aqui, só eliminando as meshes que estão por baixo, né? Só que no caso da Unity, esse processo ele tem que ser refeito, ele tem que ser feito de forma manual. E na prática, o que vai acontecer? Ó? Se eu sumir aqui com a Chainmail, você percebe que o Character Creator ele fez um corte, né? Ele fez um corte da mesh principal, que é a mesh do body, né? E ele removeu efetivamente aquelas partes que não estão sendo vistas. Inclusive está até mal recortado aqui, né? Porque o braço aqui ele tem um pedacinho na esquerda aqui que está sendo exibido. Eu poderia até cortar mais aqui até o contorno da mão, né? E aí eu percebi o seguinte, que existe um padrão de armaduras. Normalmente as armaduras ou elas são manga longa aqui, no caso de peitorais, né? Ou elas têm alguma coisa que vai exibir parcialmente o braço. Então às vezes você tem a necessidade de ter a mesh do braço também íntegra. E às vezes acontece de ter alguma parte do meio aqui sendo exibida, né? Tipo um decote ou mostrando a barriga e tudo mais. Então, eu poderia subdividir o body em algumas partes. Eu poderia dividir as mãos em vários tamanhos. Posso dividir só a parte do decote aqui e tudo mais. E eu posso, dentro da Unity, remontar esse modelo. Qual é o problema dessa técnica, vamos dizer assim? Você vai fazer a exportação de várias partes do corpo, né? A cabeça, as pernas, tudo separado, para fazer a remontagem desse modelo dentro do Unity. Só que perceba, cada vez que a gente exporta o modelo, no CC4 principalmente, né? Ele vai com o rig. Ele vai acoplado àquele rig. E aí a gente precisa fazer uma técnica que se chama Rebone, que é o quê? Pegar todas essas partes e vincular elas a um único bone. Por quê? Porque senão, quando a gente for adicionar uma animação a esse modelo, como a gente tem vários bones, esses bones eles não vão estar alinhados. Então a gente vai precisar pegar um bone root, né, um bone principal, e a partir desse bone principal fazer as derivações de ribones aqui.
E aí o que a gente precisa tomar cuidado? A gente precisa tomar cuidado que às vezes alguma parte de armadura que está aqui dentro do CC4, ela pode estar vinculada a um osso que não existe no root, tá? Onde que isso geralmente acontece? Capacete, chapéu, se você tem algum dente, tipo no caso de orc, ele às vezes está vinculado a um bone que foi adicionado manualmente pelo desenvolvedor para poder ficar naquela posição. Muitas vezes brincos, eles também têm esse mesmo comportamento, tá? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um rebone interno aqui dentro do Character Creator. Como é que eu faço isso? Quando ele estiver em modelo de acessório, né? Eu troco o root bone dele. Aqui, no caso, eu não tenho essa opção, porque esse cara já está em formato de chest, né? Chamei aqui, ó. Mas se eu pegasse aqui e mandasse converter ele para acessório, e vou mandar ele ficar exatamente nessa posição que ele está, aqui embaixo a gente tem, ó, attach. Attach, aqui ele está na base da espinha 02, tá? Então ele está vinculado prioritariamente dentro dessa espinha 02, que é uma parte do bone root do CC4, né, do CC3 também, né? O esqueleto básico dele sempre tem espinha 1 e 2, então ele está num bone que sempre vai estar ali, né? Não muda muito. Então tudo bem. Agora, se existe algum bone que está fora dos padrões do CC4, que foi adicionado manualmente para posicionar alguma coisa, você precisa vir aqui no Attach e alterar. Então, o que normalmente eu faço com o caso de capacetes e chapéus? Eu venho aqui no Attach, mudo isso para head, né, para cabeça. Eventualmente eu coloco ele como um transfer weight default, tá? Então eu coloco ele numa base de default aqui, nessa opção de passar o peso, tá? Quando o capacete acaba deformando, aí eu deixo ele como acessório mesmo, eu não mudo isso para eu não passo o peso de bone pro capacete, tá? Capacete e chapéu, geralmente, ele fica meio que solto no pivô da cabeça aqui. Então, esse processo que eu faço de cortar as meshes e fazer um rebone dentro da Unity acaba me proporcionando um sistema de avatar altamente dinâmico, porque eu posso adicionar qualquer tipo de armadura e roupa e tudo mais, e o personagem vai continuar funcionando, e eficiente em termos de performance, porque quando a gente elimina a mesh que está embaixo, que não está sendo visível, a gente não vai ter a triangulação, né, as poligonagens adicionais que esse cara teria, que não faria sentido nenhum. Mas mesmo assim, né, a gente ainda tem a questão aqui de ter um modelo que está relativamente high poly, vamos dizer assim, em comparação ao que a gente precisa de poligonagem para ter uma performance legal em computadores que são mais fracos, tá? Então, se eu tirar aqui a shirt, né, você vai perceber que aqui o Character Creator está falando para mim que o modelo está com 38 mil triângulos, tá? A gente consegue dar uma olhada nisso pedindo para vir aqui no Edit Mesh. A gente consegue ver aqui, ó. Então, esse personagem como um todo, ele tá com 38 mil polígonos, né? Triângulos. Perceba que são poucas as partes que efetivamente tem uma contagem poligonal muito alta. Então, a gente vai ter aqui a base da mão. A mão tem uma quantidade muito grande de polígonos para ela ficar bonita, né? E a gente vai ter também aqui uma grande concentração de polígono na face. Muito grande, ó. Nas orelhas, nos olhos ali, ó. Nos entornos dos olhos também uma quantidade absurda de polígonos, tá? E o ideal é que a gente consiga reduzir essa poligonagem para que esse modelo não pese tanto em computadores que são mais em conta, né? Uma recomendação se você está fazendo um projeto que você precisa ter performance, utiliza o modelo Convert Base Game aqui, ó, Game Base, né, que o próprio Character Creator tem. No meu caso, se eu usar esse Converter a base, ele vai ficar com uma qualidade abaixo do que eu quero, tá? Então eu fiz uma técnica um pouco diferente para poder reduzir
a qualidade a quantidade de triângulos sem perder muito a qualidade, tá? Uma outra coisa que é interessante a gente saber, que é isso aqui, ó. Se a gente vier na aba de materiais, esse personagem ele tem uma série de materiais. São muitos materiais, ó. Perceba, a gente está usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 materiais para a constituição desse modelo, né? Isso aqui é muita coisa, né? Você imagina você ter que carregar 17 materiais, cada material tem no mínimo 3 texturas, então você faz a multiplicação aí. Como primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse modelo é fazer um ajuste justamente no material. Eu vou mandar fazer um merge desses materiais, né? Então aqui eu vou deixar o Bake em 4K, né? Vou botar no formato de PNG. E aqui eu vou eliminar só esse boxer, porque isso aqui depois a gente vai tirar também, tá? E no caso, eu vou mandar dar merge em todos os outros materiais aqui, ó. No body, né? O body inclui arm, inclui todos os outros caras aqui da base body, né? Que está vinculado a essa mesh, mas tem vários materiais aqui. E eu também vou mandar ele adicionar as mesh, os materiais correlacionados aos olhos e à boca, tá? E aí, mandando dar um merge aqui, ele vai falar, ó, que se eu fizer essa alteração, depois eu não posso criar os LODs e blá blá blá, né? Não tem problema. Vamos mandar gerar mesh do mesmo jeito. E aí ele vai demorar um pouquinho aqui no processo, né? Vai criar aqui essa textura com tudo mergeado. Eu deixo em 4K porque senão a qualidade cai muito, tá? Se você baixar para 2K, por exemplo, vai ficar um pouco feio, né? Mas aí tudo depende também de como é que você quer o gráfico do jogo, tá? Eu quero tentar manter o máximo de qualidade possível. Vocês vão perceber que fazendo só esse merging aqui, a gente já está fazendo uma melhora de performance bem considerável. Por quê? Porque em vez da gente ter, né, 17 materiais com três texturas cada uma, agora a gente só vai ter um material com 3 texturas, né? Então perceba que a gente já vai reduzir bastante o peso do negócio, fora também a quantidade de megas que isso ocupa, né? Quando você gera um modelo desse do CC4 com as partes separadas e materiais separados e as texturas, dá mais ou menos 250 megas um modelo desse. É muita coisa, né? Quando você faz esse merge do material, você vai cair para uns 50 megas mais ou menos, tá? Então isso daqui já faz uma otimização bem grande em termos de capacidade não, de tamanho que as texturas iriam ocupar. Se a gente for fazer um comparativo com relação a quanto que isso ocuparia, você imagina um personagem ocupando mais ou menos 250 megas da memória RAM. Agora ele vai passar a ocupar 50 e a gente ainda vai otimizar algumas coisas aqui para poder deixar mais leve, tá? Então eu vou voltar aqui ele no modelo de AMOLD. Perceba que teve uma mudança relativamente pequena nessa posição que eu estou aqui, tá? Se eu der um zoom muito grande, aí sim a gente começa a perceber que esse modelo ele já não está mais tão bonitinho como estava antes, né? A gente não tem tanta riqueza de detalhe como tinha antes, mas se a gente dar um pouquinho de zoom para trás, tá? Nessa posição aqui, o modelo já está tá um pouquinho aqui assim, ó. Esse modelo aqui, cara, para mim passa como AAA de boa, olhando nessa posição aqui, tá? Ele não perdeu em nada de qualidade a mid, a distância média ou a distância curta. Se o seu jogo, por exemplo, for um jogo que você está jogando assim, né, em terceira pessoa ou top-down, ele ficaria mais ou menos assim. Para mim, tá excelente a qualidade, tá? E no inventário também não vai perder em nada. Então, assim, em termos de Paper Doll e gameplay, tá assim, tá excelente, né? Na minha visão.
Agora a gente pode reduzir também a quantidade de triângulos, já que a gente já fez uma redução de qualidade das meshes, né? Não faz sentido a gente também manter a poligonagem tão grande assim, tá? Então, clicando aqui no modelo, a gente tem essa opção aqui embaixo de Reduction, de Polygon Reduction, né? Aqui ele pergunta se eu quero reduzir de tudo ou se eu quero reduzir só do selecionado, né? Aqui eu tenho as opções de usar o recomendado, né? A poligonagem recomendada, ou eu posso reduzir aqui manualmente, ó, por quantidade de faces ou por percentual. Inicialmente, vamos dar uma olhada para ver como é que fica se eu mandar reduzir 50% dessa poligonagem. Ficaria aqui em torno de 17, 18 mil, por aí, né? 18 mil polígonos, 19 mil polígonos. Cara, honestamente, continua a mesma coisa. Eu olhando aqui, eu não tô conseguindo ver diferença alguma do modelo de 19 mil polígonos para o modelo de 39, tá? Eu olhando aqui de perto, eu não tô conseguindo ver uma diferença. Não sei se vai aparecer algum tipo de diferença aí para vocês no vídeo, né? Mas eu não tô vendo nenhuma diferença e a gente reduziu pela metade a quantidade de polígonos, né? A gente fez uma redução bem grande aqui. Eu poderia até pegar aqui, eu vou voltar a poligonagem que estava antes, ó, pra gente ver se a gente consegue perceber alguma diferença. Pelo menos eu não percebi, ó, o ombro fica um pouquinho diferente, né? Então aqui, ó, 37 mil. Vamos ver até onde a gente consegue ir, tá? Então eu vou colocar aqui que eu quero reduzir 80% dessa poligonagem. Vamos ver como é que fica esse negócio. Se a gente conseguir chegar no número aqui que o personagem vai permanecer esteticamente muito próximo, né? Ó, mandei reduzir 80%, mas parece que ele não reduziu não. Acho que ele só reduziu do short, né? Tava clicado errado ali, foi mal. Vou mandar reduzir aqui 80%. Short nesse caso também tá adicionando uma quantidade de polígonos bem grande, né? Cara, ele tá... Não sei porquê, mas eu acho que ele tá reduzindo só a boxer. Deixa eu ver se é isso mesmo que tá acontecendo. Também não sei quantos polígonos tem essa boxer. Vamos tirar ela aqui pra ver, né? Só vou fazer isso aqui, ó, pra no YouTube não encher muito o saco. Eu não sei... Ah, cara, eu acho que essa boxer, ela agrupou aqui com o nosso personagem quando eu mandei fazer o merge dos materiais, né? Então vamos tirar ela aqui e mandar dar merge de material de novo para ver, tá? Porque eu preciso saber quanto que tá a poligonagem, né, a quantidade de triângulos só do personagem puro, sem a box. Então aqui vamos lá de novo, ó. Tirei a box, né? E agora a gente vai mandar dar um merge de materiais aqui. É bom que sobra espaço, né? Porque não tem... a box ocuparia um pouquinho de espaço também dentro da textura, né? Aí ele vai fazer aquele processinho de novo. Aqui ele está agrupando também a textura da sobrancelha, tá? Isso até é relativamente bom pra gente, porque aí não fica um componente separado avulso, né? E aí depois a gente manda fazer a redução de polígonos. Então aqui para mim, ó, ele tá dando 36.900, 37 mil polígonos, tá? Eu vou testar aqui 80%, se não ficar bom a gente volta e reduz 50% e a gente vê como é que vai ficar, tá? Que a minha ideia é deixar esse modelo tudo com material só, um material com 3 texturas, tá? Então a gente reduz em termos de quantidade de... A gente reduz a quantidade de megas que os arquivos vão ter e depois a gente reduzindo a quantidade de polígonos, a gente vai ter uma redução de draw calls e de uma série de outras questões internas dentro da Unity ali, né? A gente vai deixar esse personagem muito mais performático do que ele estava antes, tá?
Em casos esporádicos, que nem eu falei na tela de criação de personagem, você pode continuar usando o modelo default lá, que eu acho que fica bem bacana. Ele chama bastante atenção, né? O nível de qualidade que ele tem ali. Então, depois, quando o player já finalizou a criação do personagem, quando você for jogar ele pro gameplay mesmo, aí você vai utilizar esse modelo simplificado, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A gente criou aqui o material, né? Ele vai estar com o material. Vou até trocar aqui o nome, né? Vou botar o body. E agora, aí perceba aqui, ó, que ele fez um materialzinho tudo junto, né? Fez o material todo juntinho. E agora a gente vai reduzir a poligonagem aqui. E eu vou colocar aqui, ó, 80% e vamos ver como é que fica esse modelo. Se vai ter uma modificação muito drástica na qualidade ou se vai se permanecer mais ou menos ali. Esse sistema do Stalod é bem bacana, né? Ó, ele não reduziu 80% não, ele reduziu... Agora ele tá com... Ah, ele não fez do modelo inteiro. Eu vou pedir para ele gerar diminuir do modelo inteiro, ó. Não, volta. Aqui quando a gente vai aqui, a gente vai selecionar, ó. Selected Object and Subitens, tá? Porque aí ele vai selecionar tudo e vai reduzir. Porque senão ele só tá, por algum motivo, só fazendo de uma das coisas. Em tese, isso aqui tem que ir pra 10k de polígono, né? Por aí. Bom, de novo, eu acho que ele não fez, tá? Acho que ele não fez essa redução. Porque aqui tá com 29k. Antes a gente tava com 36. Vamos ver aqui, ó. O complicado desse modelo é só a parte da boca aqui e do... Ó, o body tem 28k de polígonos. A língua 500 e pouco. A boca tem quase 5k. E os olhos tem 1200 polígonos, né? Tá bastante coisa. Bake the object before reduct mesh. Cara, vamos ver aqui. Vou botar aqui 50 de novo, para ver se ele vai, né? Ou eu posso colocar aqui que eu quero no máximo 10k de polígonos, né? Face count max aqui de 10k. Vamos ver o que ele resolve. Se ele vai conseguir compensar essa brincadeira aqui. Querendo baixar 3 vezes o tamanho, né? Baixar. Ó, ele baixou para 18k de polígono agora. Agora ficou interessante, ó. Efetivamente, honestamente falando, o que eu faria aqui, tá? O que eu faria honestamente aqui? Eu pegaria esse modelo do jeito que ele tá aqui. Eu usaria ele como default do jeito que ele tá, com 18k. No caso da tela de criação de personagem, o que eu faria aqui? Eu trocaria a cabeça, tá? Que aqui efetivamente o que ficou ruim foi só a cabeça, tá? Ele ficou com a cabeça um pouquinho ruim, né? Mas o corpo tá ok, tá? Se a gente for olhar aqui, até porque o corpo não era uma mesh que tinha muito contexto, né? Então, assim, em termos de mesh do corpo, tá ok. O que eu faria aqui é talvez ativar um smooth de subdivision, né? Aqui, talvez eu colocaria, que nem eu estava explicando aquela parte de subdividir a mesh, né? Você pode colocar um item qualquer aqui. No caso aqui eu vou colocar essa belt, né? Incompatível com a body parts. Ixi, será que ele não vai conseguir fazer porque ele mudou o modelo? Eu acho que ele não vai permitir que eu faça isso porque eu fiz uma redução de polígono aqui, né?
Vamos tentar ver aqui o que eu posso fazer nessa brincadeira. Poderia adicionar um modelo aqui qualquer só pra gente usar como... O ideal, geralmente quando eu vou fazer o split desse personagem, o que eu faço é o seguinte, eu boto só né, o cinto, e aí eu uso aquela funcionalidade do CC4 de sumir com as partes, né? Eu tiraria a cabeça aqui, tá? Vamos dar uma olhada para ver como é que isso aqui fica lá na Unity, tá? Eu vou pegar aqui e vou mandar exportar, tá? Aqui eu vou dar um export FBX. As configurações que eu vou usar aqui, eu vou mandar exportar só a mesh, tá? Perceba que como eu tornei tudo um material só, ele desabilitou algumas opções aqui para mim, né? Eu não preciso exportar posição, né? Porque a gente não vai usar o animator que vai junto com o Character Creator. Não preciso mandar embedar as texturas, porque isso só deixaria o FBX maior, sem necessidade, tá? Eu poderia até marcar aqui o Max Texture 2K, se fosse o caso, mas nesse momento eu acho que não faz sentido eu fazer isso, já que eu mesclei todas as meshes, né? E aí eu vou chegar aqui já está no meu projeto, eu só vou substituir esse cara aqui e vou levar lá pro Character Creator para mim ver como é que fica. Deixa eu só ver aqui. Se eu preciso, eu acho que já estava com uma mesh só, tá? Então ele exportou aqui para mim. Aqui eu estou na Unity já. Ele vai carregar os arquivos desse modelo, tá? Aqui eu tinha antes um material chamado merge, ele acabou deixando aqui. Eu vou deletar todos os arquivos aqui que estão aqui, tá? Pra gente exportar do zero. Como se a gente estivesse exportando do zero aqui, a gente visualiza essa modificação. Vou dar exportar de novo aqui. HM. Aqui eu tenho uma nomenclatura que é humanoide, né? Human, male, human, female, e aí orc, né? Aí eu vou mudando só o prefixo ali para me saber o que é cada malha aqui. Perceba até que inclusive ele exporta isso muito mais rápido do que ele exporta quando ele está na versão com tudo, né? Então aqui ó, a gente já tem a malha aqui dentro, tá? Ele está renderizando o shader aqui, por isso que está azul. E vamos ver aqui que pequeno errinho aqui de posicionamento, mas isso aqui a gente resolve, né? Vamos deletar aqui. Aqui a gente vem no importer do Character Creator, né? Que é um plugin que o Character Creator tem para Unity. Eu vou mandar ele colocar, fazer o bake desse cara aqui com os olhos básicos, o High Quality Material, sem nenhuma feature aqui de tessellation nem nada do tipo, só pra gente ter uma ideia, tá? De como é que isso aqui vai ficar. Inclusive ele vai criar aqui para mim o FBX, tá? Agora vamos colocar esse cara aqui. Aqui eu vou botar 90 graus. Então perceba, ó, ele já está exportado numa qualidade que honestamente, cara, assim, eu não consigo ver nenhum problema de utilizar esse modelo direto, tá? Talvez de novo, eu só mudaria a cabeça aqui para a tela de criação de personagem. Mas isso é um toque meu. Isso aqui já ficaria num padrão Bethesda da vida tranquilo, tá? E aqui perceba, a gente só vai ter um material, né? A gente vai ter esse material aqui, que a gente, inclusive ele tá já em lit, né? O ponto todo de só ter um material é que, em termos de cor de pele, talvez a gente vai ter que fazer no Character Creator e exportar
a cor, né? Porque se eu fizer a alteração aqui da base color, ele vai fazer a alteração de tudo, inclusive da cor do olho ali, né? E tudo mais. Então, talvez em questões de fazer várias tonalidades de pele, o ideal vai ter que ser fazer isso dentro do Character Creator e tudo mais. Mas assim, não tá ruim. Esse que é o ponto, tá? A gente tem um modelo mais otimizado, né? Esse modelo aqui, ele vai estar na casa dos 24K de polígono, né? Lembrando que a gente vai cortar aqui as partes, então dependendo da roupa que ele estiver utilizando, a gente já vai reduzir bastante a quantidade de polígono que vai estar exibido. E no caso de capacete a gente não precisa ter a cabeça sendo exibida, né? Só uma parte. Eu vou mostrar aqui como é que a gente poderia fazer para deixar a cabeça mais otimizada para capacetes, tá? Aqui eu vou procurar um capacete, vou ver se esse capacete aqui ele consegue ser adicionado aqui nesse cara. Consegue. Bom, aqui eu só vou dar uma reduzidazinha, né? Porque esse capacete tá meio grande para esse personagem. Vamos ver aqui. Trazer talvez ele aqui um pouquinho mais para frente, sem aparecer o coco aqui, né? Esse aqui seria um capacete que estaria adequado, vamos dizer assim, para esse modelo, mas perceba que as orelhas ali, elas estão saindo do capacete, né? A gente pode resolver isso de algumas formas. Tentar manter o formato aqui, né? Perceba que o capacete aqui, ele tá como acessório. Então aqui no atente, ele vai estar como cabeça, né? Aqui, pelo fato do capacete ele estar como acessório, eu não consigo fazer aquela brincadeira lá de mandar não exibir determinadas partes, né? Eu não sei por qual motivo que ele não está nem habilitando a possibilidade de eu transformar isso aqui num default da vida, né? Mas eu vou voltar aqui e ver uma coisa. Se a belt... ele não tá deixando mexer na belt. Aí beleza, a gente exportou ali. Eu vou voltar aqui o original, tá? Para me conseguir mexer na parte de distorção de cabeça ali, pra gente conseguir ver como é que é feito. Não sei se esse cara aqui ele já tá... ele tá com redução de material, mas eu acho que ele não tá com redução de polígonos. Ela tá com 200 e trarará de polígonos. Deixa eu ver aqui. 210 mil polígonos. Eu acho que ele tá. Não, de novo, ele não tá. Vamos pegar aqui o modelo do Kevin, que é o padrãozão, né? Do CC4. Procurar aqui. Aqui. Vou botar aqui. Esse aqui é o modelo básico, né? Que vem no Character Creator 4. Eu tinha dado uma modificadinha de leve na cabeça dele. Eu não sei se ele está na mesma altura do nosso modelo, mas eu vou explicar aqui a técnica que eu uso para poder... tirar aqui a box. Para poder fazer a remoção das partes que não me interessam, né? Então vamos voltar aqui de novo. Naquela armadura que a gente estava. Isso que é muito ruim do Character Creator, você tem que ficar procurando aqui as armaduras. E às vezes você tem muita coisa, né? Tipo o meu caso aqui. E ele é meio ruim para você conseguir achar as coisas, né? Ou teria que ficar decorando o nome dessa armadura aqui. Pra poder fazer isso, né? Aqui, achei. Então aqui eu coloco o cinto no personagem, tá? Aqui, a partir do cinto, eu venho aqui em Hide Body, né? Então, por exemplo, se eu quisesse só a cabeça do personagem, eu posso sumir com o restante inteiro do corpo aqui, tá?
Então, perceba que ele fica só a cabecinha aqui, tá? Aí dessa cabeça aqui, eu posso fazer o teste que eu falei com relação ao capacete, né? Vou adicionar aqui o capacete. O capacete está bem grande em comparação à cabeça, né? A gente vai dar uma reduzida de leve aqui. E vai reposicionar aqui, tá? E aqui a gente precisa sumir com as orelhas ali no caso, porque esse capacete ele não tem necessidade nenhuma de... vou ter que aumentar aqui um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então aqui ele já tá relativamente correto, só tem as orelhas que tá ali sumindo do Paranauê, né? Eu venho aqui na Belt, tá? Venho aqui no Read Mesh Tools, vou na parte Advanced, e aqui na Advanced eu consigo simplesmente sumir com as orelhas, tá? Então perceba que aqui ele tem essa opçãozinha de orelhas que não tem no Basic, tá? Então aqui eu tô fazendo já o capacete que a orelha do cara vai estar lá para dentro lá, né? Teoricamente. Se a gente for olhar aqui, se eu sumir com o helmet, ele vai estar cortada a orelha ali, tá? Então essa cabeça aqui, ela seria a cabeça base, por exemplo, para toda vez que o personagem está usando humano, né? Estiver usando o capacete, você usa essa base em vez de ficar usando aquele modelo. Uma outra coisa também que a gente pode fazer aqui é remover a boca, né? A boca, porque a boca não precisa, ela não vai estar aparecendo quando ele tiver com o capacete assim, né? Enfim. E aqui a gente faria a mesma questão de exportação, né? Faria exportação aqui. Eu posso fazer simplesmente a exportação do objeto aqui, que é mais fácil, tá? Fazer um OBJ aqui e mandar o character na posição e tudo mais aqui. Ou só do item selecionado, por exemplo. Eu quero só esse item selecionado. Eu não lembro honestamente, se fazendo assim, ele vai exportar o Bonnie, tá? Então, por dúvida, como eu não sei se ele vai exportar a Bonnie, eu vou aqui no FBX, somente a mesh e tudo mais, né? Mando deletar hide faces aqui. Ah, outra coisa também que aconteceu aqui é que ele tá com o modelo de com tudo, né? Então aqui a body vai estar com tudo, né? Então aqui no caso, o que eu vou fazer de novo é mandar dar bake no material. Só que aqui no caso agora eu vou tirar o helmet e a belt, né? Porque não faz sentido. Está tudo no mesmo aqui. Eu preciso ter um modelo que é o modelo final que vai para o game e o modelo que eu vou trabalhando aqui que não vai dar aquele problema de compatibilidade, né? Então, no caso, eu vou deixar esse aqui high poly, tá? Com a poligonagem alta para não dar problema de vértices no CC4, que provavelmente o que estava dando ali que não era compatível o modelo, né? Era por causa disso. Aqui a gente vai usar o Blender para poder fazer uma modificaçãozinha desse FBX aqui, né? No caso aqui, vamos olhar. Agora eu não lembro onde que eu salvei. Ah, não. Aqui ele só tá fazendo a merge do material, se não me engano, né? Vamos esperar fazer o merge. Tem um diretório aqui que eu chamo de
de Races, que é onde estão os projects do CC, né? Do Shakti Creator. E aí eu vou exportar essa partezinha aqui que eu fiz para esse diretório aqui, tá? Antes de jogar pro Unity. E aqui eu vou em FBX, mando exportar como se eu estivesse exportando para o Unity. Aqui ele já deixa aqui, ó, merge para mesclar a barba e a sobrancelha no objeto, já está mesclado, né? Um Bake Diffuse do Skin Color. Aqui ele desabilita as suas opções e eu preciso marcar o Delete Hide Faces para ele não exportar as partes que estão invisíveis, tá? Aqui eu vou mudar o diretório e aqui eu vou colocar Helmet 01. Aqui ele vai exportar para mim as texturas, né? Aqui no diretório ele vai exportar as texturas que a gente vai precisar mandar lá pro CC depois, tá? Mas a gente não precisa fazer isso agora. E ele exportou o FBX aqui para mim. Perceba, o FBX está com 9 megas. Se a gente abrir esse FBX aqui dentro do Blender, tá? A gente vai ver que ele vai vir com uma parte do corpo, se não o corpo inteiro, se não me engano, né? Ah, sim, como eu fiz uma exportação no formato do Unity, ele fica com o pivô errado, tá? Eu vou ter que fazer a exportação aqui, o seguinte, ó. Exportação FBX, aqui a gente marca Blender e manda exportar. Dá exportar aqui de novo. A posição do pivô do rig fica diferente, tá? Vou mandar importar aqui. Aí, ó. Agora tá certinho. Perceba que o CC4 ele seguiu mais ou menos a nossa orientação, né? Ele só exportou o que a gente queria, só que ele acaba exportando o belt junto, que a gente não precisa, então a gente vai remover ele daqui, tá? E aqui eu tenho duas partes que são interessantes serem compartilhadas, divididas, vamos dizer assim, né? Primeiro eu tenho aqui a cabeça, tá? Que aí a gente pode ter só a cabeça e a cabeça e o olho, porque a gente não precisa da boca, né? E aqui eu quero que ele exporte para mim a armadura, né? O rig do negócio, que ele colocou aqui o nome de RL Bones aqui, tá? E a cabeça e os olhos. Eu não preciso do interno da boca. Então eu selecionei aqui as três partes que eu quero exportar, mandar um export FBX aqui. Aqui eu preciso marcar essa parte aqui, ó, Selected Objects. E aqui eu deixo sempre marcado para ele só exportar a mesh e armadura. E armature, né? Não exportar mais nada que isso, porque senão ele exporta a câmera, um monte de outras coisas. Aqui eu vou colocar, ó, Head 01, tá? Aqui eu estou colocando uma cabeça sem a orelha para ser a base das cabeças, né? E ele vai fazer a exportação da cabeça aqui pra gente. Eu consigo ver essa FBX exportada aqui, ó. Exportou aqui, né? Ok. E aí eu também preciso agora exportar o capacete, né? Então eu vou selecionar aqui o rig e o capacete. E aí eu mando exportar aqui o helmet. Vou colocar aqui o nome só helmet para não sobrescrever o arquivo, né? Então perceba aqui o seguinte, ó. Primeiro caso a gente tinha a mesh inteira com todos os componentes em 9.29 megas. Aqui por algum motivo ficou uma com 9.23 e a outra com 3 megas, tá? Mas ainda assim é melhor
tá dividido do que tá tudo dando uma mesh só, porque aí a gente não tá carregando informações desnecessárias, ok? Aqui a gente vai chegar e vai vir aqui no... cadê? Aqui em Client, Assets... TOS, Resources, Races. Aqui a gente vai colocar os nossos FBX, tá? E a gente vai ver aqui o que precisa de textura, porque na prática aqui eu vou trocar para textures com maiúsculo, né? E aqui eu vou criar um diretório chamado Helmet 01, que para ter a textura do capacete, né? Vamos lá. Estou procurando aqui dentro dos diretórios aonde que ele armazena. Aqui, ó, textura da belt e aqui do helmet, ó. A gente tem o diffuse e o normal map, tá? E ele não exportou, acabou não exportando pra gente a máscara, né? Então, se eu quisesse fazer a máscara aqui do HDRP, eu tenho que procurar aqui, ó. Ele tem o Metallic, o Ruggedness, tá? Aqui tem um Metallic Alpha. Eu vou jogar essas duas caras pra cá, porque aí eu consigo fazer essa máscara lá dentro do Unity, se eu quiser, tá? Então vamos pegar aqui para dar uma olhada o que aconteceu nessa brincadeira. Se eu pegar aqui e simplesmente jogar o capacete, o que acaba acontecendo aqui? Ele tá naquela posição de pivô do Blender, né? Ele não tá na posição certinha do CC4 pro Unity, né? Aí ou eu teria que reposicionar isso aqui, ou eu teria que ver como é que eu faço para poder fazer essa importação lá dentro do Blender de forma que não fique assim, né? Mas é basicamente esse cara aqui, ó. Né? Mas aí vai ficar errada a posição. Eu vou ter que depois dar uma olhada como é que exporta no Blender naquela posição correta ali. E aqui a gente tem o capacete também, que é o mesmo caso de problema de que ele vai estar... Tem algumas formas de conseguir resolver isso, né? Por exemplo, a gente pode simplesmente pegar, deletar esse cara aqui do Yuma e mandar ele aqui dentro do Blender, fazer a mesma configuração que a gente fez pro capacete pro capacete e para a cabeça, porque aí todos eles vão estar na mesma posição, correto? Né? Ou a gente pode tentar posicionar lá, o que não é o ideal, porque não vai ficar na posição correta, né? Então, se eu quisesse fazer a exportação aqui, eu só deletaria a belt, né? Deletar o helmet também aqui. E faria a exportação desse arquivo aqui, ó. Exportar FBX Blender, né? Aqui, HM. Aqui ele faz, ó, ele faz um arquivo JSON e ele faz um arquivo de textura aqui e tudo mais, né? Como a gente está fazendo aquela unificação de textura, não tem muita necessidade da gente fazer, né, muita peripécia, só preciso pegar o modelo aqui e colocar aqui dentro do Unity, né? Sobrescrever aquele arquivo ali. Tá? Que aqui a gente vai ter a mesh. Ele vai estar sem textura, ó.
Eu fiquei até curioso agora para saber o que de modificação aqui ele fez o que? A mesh tá aqui. Ele deu um erro aqui de importação do rig. Vamos dar uma olhada para ver o que tá acontecendo, né? Aonde que tá dando esse problema de importação do rig? Porque não deveria estar dando, né? Mas talvez ele esteja dando. Aparentemente não tá dando nenhum erro, não. E aqui é facinho de resolver porque. Ah, cara. Esse amigo aqui, ele tá completo, ó. Ele tá com os materiais separados. Então não dá pra gente brincar aqui. A gente vai ter que ajustar aqui de novo, ó. Tudo mais. Mexe. Em tese, se eu jogar essa full body aqui, né, quando o modelo está com material só, ele vai sobrepor aqui o material, né? Então a gente não precisa ficar se preocupando com relação a deixar ele certinho, né? E aqui, ó, no caso da cabeça, é aquela parada. Como a gente tá com... Engraçado que ele rotaciona de um jeito esquisito aqui. Deixa eu posicionar aqui. Aí lembra que aqui a cabeça ela não tem orelha, né? Então eu preciso que o modelo esteja passionado para funcionar direitinho, né? E tal. Que eu posso até fazer um ajustezinho grosso aqui para poder deixar. Mas perceba o seguinte, ó. Ele criou aqui o rig inteiro, tá? Como é que eu vou fazer agora para poder esses dois caras aqui se unirem no mesmo rig, tá? Isso é um processo, é um código que eu fiz, né? Para poder utilizar, só que os rigs eles precisam estar com o mesmo nome, tá? Então perceba aqui que aqui no caso o Unity ele colocou o Blender, ele criou esse cara chamado Armature, aí dentro de Armature ele criou RL Boneroot e tudo mais, né? Aqui no caso o CC4 ele usa esse cara aqui chamado CC base Boneroot, né? Então eu teria que vir aqui alterar esse cara aqui, tá? E jogar esse base hip aqui para baixo. Só que aí olha o que acontece. Quando eu deletei o base hip, ele acaba sumindo com o modelo. Aí você tem duas opções. Ou você tem que fazer o mesmo processo de armature dentro do Blender para todos os casos, tá? Você vai ter que puxar aqui dentro do Blender o Bone aqui, né, o principal, para ele criar esse armature. E aí você lembra de renomear aqui para armature, né? Porque senão ele vai criando armature 4, 5, 6, 200, né? E aqui eu pegaria esse cara e iria exportá-lo para jogar ele dentro do Unity, né? Então eu preciso vir aqui e pegar esse cara. Eu preciso que ambos os modelos eles fiquem com o mesmo name de root, né? Aqui, ó. Pegarei esse cara aqui. Venho aqui dentro desse cara. Races. Mando dar overload aqui. Da mesh. Vamos ver se ele vai carregar certinho isso aqui. Ó, já foi para a posição. Já foi para a posição que o Blender coloca, não é isso? Vamos ver aqui. Vamos botar aqui. Não veio certo não, hein? Ah, ele só trouxe o que foi selecionado, né? Aqui como eu só tava selecionado o rig, ele só levou o rig, né? Aqui, eu vou mandar exportar de novo aqui. Por isso que eu tava achando estranho que tava com 3 megas ali em vez de estar completo, né? Inclusive aqui a gente pode até tirar
os materiais que vieram do. Porque a gente não vai precisar deles mais, né? Enfim. Mas por enquanto eu vou deixar aqui. E aí a gente copia aqui. Agora tá com 6 megas, né? Vamos substituir. E vamos ver aqui. Em tese, se eu colocar aqui, ó, ele veio na posição que estava lá, né? E aqui, se a gente colocar na posição 000, ele teoricamente deveria ficar na posição correta, mas não está, né? Isso aqui depois lá na hora que a gente... Caramba, o que que tá acontecendo com essa mesh? Essa mesh tá subdividida, quer ver? Ó, exportou com todas os materiais aqui. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, ó. Sendo que ele tá aqui. Eu vou deletar esse arquivo aqui. Vou deletar esses caras aqui de cima também. Porque não é para ele estar exportando esse monte de material aqui. Isso aqui tá errado. Tá? Vamos exportar aqui de novo. Mesh, blá blá blá. Hum... Esses. Vamos ver se agora vai, né? Eu não lembro aqui no Blender onde é que vê os os materiais que estão aqui. Mas em tese é para só ter um material, né? Vamos ver se agora ele vai, né? Exportar, vou até deletar aqui esse cara aqui, aqui, para não dar erro, tá? E exporta. Ó, agora sim a mesh veio mesclada, ó. Agora sim. Aí ele tá com um pequeno problema. Essa textura, ela é daquele outro modelo. Tá vendo que ele tem um pequeno problema aqui no ombro, né? Mas aí a gente corrige isso fácil, fácil. É só a gente pegar aqui e mandar salvar. Salvar as texturas. Salve texture. Que a gente pega o diretório que tá esse cara aqui, né? E a gente manda salvar aqui as texturas corretas. E aqui, o que a gente vai fazer aqui no Fullbody, ó. Fullbody. A gente vai pegar as texturas corretas aqui agora, ó. Diffuse. A gente precisa corrigir a normal map. E aqui ele não criou pra gente as texturas, né? O que eu posso fazer aqui é vir aqui e colocar standard. E aí eu vou colocando aqui, ó, o metallic, o ambiente occlusion, tá? O normal map aqui. Eu fixo isso como normal map, né? E aí, desses caras aqui, o Hugness também poderia colocar aqui, enfim. Aí eu venho aqui e mando o Unity gerar para mim, né? A máscara do HDRP. Aí perceba-se que ele botou um smoothness
desnecessário aqui. A gente dá uma reduzida, né? Pro corpinho ficar ok. Então, só, ficou perfeito, né? Um materialzinho só. Quer deixar o cara mais suado aí, né? E aqui no caso da Helmet, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Aqui em materiais, ó, aqui a full body, aqui a textura da mask map que ele criou. Eu vou deletar isso aqui. E aqui a gente pode criar aqui, ó, material lit 01, que aqui eu vou colocar o diffuse. Eu vou fazer aquele mesmo esquema lá de botar standard, né? Botar aqui. E aqui eu boto diffuse, o metallic, o normal map. Não tem ambiente occlusion aqui, né? Só teria o Hugness. Eu vou chegar aqui e pedir para converter para HDRP, tá? Então, ó, perceba que nosso capacete tá aqui. Só vou ter que reduzir um brilho aqui um pouquinho, talvez. A intensidade do Hugness e tal. Se eu ver isso daqui, aí obviamente que o olho ali ficou errado, né? Aqui a gente vai tirar o capacete. Como a gente está usando o mesmo material, né? Que isso aqui talvez não esteja tão bom, hein? E depois a gente vai ter que dar uma corrigida nisso. Essa sobrancelha aqui ficou horrível. Tá? Por enquanto eu vou deixar sem. E aqui tem a questão dos cílios aqui que fica bem zoado, né? Enfim, isso aqui eu também não vou corrigir agora não. Mas aqui, ó, vamos a parte interessante, ó. Perceba que aqui no nosso manual, ó, ele acabou não exportando o nosso rig, tá? Nossa mesh está sem rig aqui. Tá vendo que ele exportou as meshes, mas ele não exportou a rig do personagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo... por qual motivo que ele não exportou isso, hein? O Blender tá bem esquisito, né? Deixa eu só ver aqui dentro da mesh se a mesh realmente está sem a rig. Ou se deu algum problema, ó. Não, a rig tá aqui, tá? Só que ele tá dando conflito aqui. Isso aqui não é uma boa coisa, tá? Perceba que depois que a gente fez a exportação, ele vem com o avatar aqui, mas o Unity ele não está conseguindo fazer a conversão do avatar que tem dentro do o avatar dentro da FBX pro que a gente precisa, né? Deixa eu ver aqui nesses outros modelos se isso aqui também aconteceu a mesma coisa, tá? Ó, a cabeça ele tá como genérico, aqui no caso é humanoide, né? Vamos ver se ele vai conseguir criar aqui. Ele deu o mesmo problema. Ele encontrou parcialmente, mas aí teria que estar informando as outras partes do Bonnie manualmente, né? Isso é ruim. Aqui no caso da cabeça foi desse jeito, do capacete teria que ser a mesma coisa. Vamos ver aqui se vai acontecer a mesma coisa, né? Aqui ele já conseguiu pegar, ó. Aqui ele pegou, no capacete ele conseguiu pegar o root inteiro, tá? Então o que a gente pode fazer aqui é mandar gerar aqui através da cópia desse avatar que está funcionando, tá? Eu acho que funciona. Vamos ver. Ó, funcionou, hein? E aqui é a mesma coisa, ó. Né? Aqui, deixa eu mandar criar a partir do avatar aqui de baixo. Em tese, bom, aqui já deu problema, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo.
Acho que no caso desse Bonnie, é que aqui tá sem o rig, né? Esse cara aqui tá sem o rig, por isso que ele tá dando erro em tudo, ó. Mas aqui no caso da cabeça, por exemplo, que é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, 00, 90, 90. No caso da cabeça, a cabeça sem orelha, né? Aqui eu vou colocar o helmet no 00 também, ó. E aí, aqui no caso, ó, o caso do capacete e da cabeça, ó. Perceba que eles estão com a mesma estrutura, basicamente, tá? Só que aqui a gente tinha trocado o nome de armature para CC Rigbone. A gente pode deixar como armature se quiser, né? E aqui eles têm a mesma configuração, ó. Rootbone, aí vai estar CC base hip, dentro de base hip vai estar a pelvis e o weight, por aí vai, né? E aí como é que a gente faz agora que a gente tem esses dois caras aqui e eu preciso que eles fiquem no mesmo rootbone, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse script aqui que eu fiz do Avatar Controller. Vamos lá editar aqui. O Avatar Controller é um script grande que faz um monte de coisa, né? Ele faz alteração de material e tudo mais, mas o que eu estou mais interessado aqui é mostrar o sistema de ribbon dele, tá? Posso até disponibilizar esse código aqui do Avatar, né? Do Avatar System. Já estava pensando mesmo em colocar isso na Unity Store lá. Bom, aqui, ó. Essa função aqui, Transfer Bones. Vamos ver o que ela faz, ó. Os bones eles são vinculados numa skin Mesh Render, né? Então, quando a gente olha o modelo aqui, ó, esse modelo aqui, por exemplo, do capacete, quando a gente olha aqui, aqui no caso é a cabeça, né? Aqui do lado a gente consegue ver que esse corpo, ela é uma Skinned Mesh Render, tá? Aqui eu vou colocar full body. Full body daqui tá errado também, enfim. Teria que ver. Eu acho que essas texturas aqui elas são diferentes, né? Dessa cabeça da outra lá. Não sei dizer porque que tá dando esse probleminha aqui. Depois tem que dar uma investigada. Mas enfim, vamos lá. Aqui a base da mesh. Aqui, ó. Ela é uma Skinned Mesh Render. E aqui estão os blend shapes do rosto que o CC4 exporta, né? Que vieram junto. Se eu tirar aqui o capacete, por mais que esteja feio aqui, eu consigo fazer aqui, ó, a alteração da boca, das coisas aqui, né? Esses são os blend shapes. Aqui ele tem o material, que no caso ele tá usando esse material que tá bugado, né? Que a gente... apareceu o surfista prateado. O nosso material aqui ele tá com esse problema, mas aí eu vou corrigir as texturas ali para ficar certinho. E esse cara aqui que faz a gestão dos bones, tá? Como é que é feito aqui, ó? Você pode perceber que aqui ele tá definido a mesh, né? Então dentro do nosso FBX ele tem a mesh, e ele tem aqui a posição do root bone, que ele tá usando esse RL bone root aqui como root do bone, né? E aí a nossa avatar aqui, né? O nosso avatar é que faz o avatar ele vai servir como uma interface entre o sistema de rig que você está usando no software de edição, no Blender ou no CC4, com o sistema interno do Unity. Perceba que o Unity ele usa um sistema chamado IK, tá? Para bones. Então, tem muitos ossos que vêm do CC4 que não são defaults do IK, mas ele consegue fazer como é que é? Você vai fazer um comparativo dos bones e ele consegue fazer aqui, ó. Ele sabe qual que é cada bone de acordo com o rig que você está utilizando, né? Isso permite com que você consiga fazer animação dentro do Unity. E aí, como é que eu faço quando eu tenho dois modelos aqui? Eu preciso pegar e fazer um root bone, né? Preciso ter uma
base de Bonnie sólida de root, tá? Tanto que aqui eu tenho as informações aqui, ele pede, ó, qual é o nome do Bonnie, né? No caso do CC4, geralmente é CC base root Bonnie. Aqui no caso a gente vai utilizar esse armature como... Eu não sei se eu consigo fazer isso. Consigo? Se eu deletar esse cara aqui. Se eu tirar dentro de armatura ele funciona, né? Ele só não vai funcionar talvez se eu tirar... Deixa eu ver aqui se eu fizer isso aqui, ó. Aqui ficou filé, ó. Então, no final, o que a gente quer é isso aqui. É que ele fique com o Bonnie e fique com as meshes que compõem a parada. Aí aqui eu coloco, né, o root Bonnie. Aqui eu posso colocar... Eu coloco a estrutura do root Bonnie aqui. Seria do Bonnie principal, do pai, né? Que aí, no caso, eu teria que só splitar isso aqui, vamos dizer, ó. Fazer isso aqui, né? Falar isso aqui que é o Bonnie root do negócio. E aí eu colocaria ele aqui. Aqui eu peço algumas informações de cabeça, do braço esquerdo, da mão direita e das costas por causa de posicionamento de arma, tá? Então eu preciso dessas informações aqui, de pegar aqui internamente e olhar aqui, ó. No caso a cabeça, ela fica aqui dentro de neck, twist, head. Então aqui eu venho head e aqui eu vou colocando as outras, tá? Aqui eu tenho uma necessidade de fazer aqui uma game object chamado visual, que pode ser qualquer nome, na real. Eu só preciso jogar esses caras aqui para dentro e preciso vincular aqui o visual. Aqui ele me pede o animator. Então percebam outro detalhe, que muitas vezes o animator ele vem vinculado no prefab de cada elemento aqui. E aqui no caso a gente vai criar um animator aqui no root, tá? Não animation, é um animator aqui embaixo. A gente vai colocar esse cara aqui e vai marcar aqui o animator aqui, tá? Por quê? Porque esse script aqui ele vai fazer o controle dos bones, né? Então ele faz isso baseado no avatar. E aí aqui eu preciso também definir o avatar básico do cara, que no caso deveria ser o do full body aqui, né? O do full body ele tá dando o Zika porque ele tá sem o Bonnie. Então eu vou pegar o avatar desse cara aqui de baixo, tá? Que eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. E aqui viria o nosso animator controller, que efetivamente vai fazer o controle das animações, tá? E aqui basicamente o que o meu script ele vai fazer? Eu tenho uma lista de raças aqui que eu posso ir adicionando. No caso aqui a gente está zerado de raças, né? Não tem nada. Uma lista de cabelos, de barbas e de itens. Esses itens aqui, eles são... Eu uso um cara chamado item overlay, que é um script table object que eu criei, né? E eu também faço um sistema de pooling, tá? E aqui ele tem Aí eu preciso criar aqui um cara chamado pooling. E aí eu vinculo aqui embaixo. Aqui um pooling. Como é que é o processo aqui? O player ele vai variar de acordo com os itens que estão equipados no player. Vai alterar de acordo com o tipo de material de corpo, né? Vai alterar de acordo com as cores que são aqui cabelo, barba, a cor do corpo, né? Aqui eu tenho como customizar essas cores, tá? E aqui eu tenho um diretório que eu tenho as raças, que eu tenho os cabelos e as barbas, para poder fazer o mapeamento, né? E aí aqui o meu script ele faz o que, ó? Quando eu dou um refresh no avatar, né? Que eu clico aqui, ó, show avatar, ele vai fazer ele vai olhar todos os shields que tem dentro de visual, né? Os filhos, os game objects que tem lá. Ele vai dar um active true aqui no caso, se não me engano, né? Ele vai dar um active true. E ele vai ver ele vai fazer um mapeamento aqui de todos os skin mesh renders que tem. Então, se tiver várias partes, ele vai pegar todos os skin mesh renders, tá? E aqui
eu vou dar um mesh enable true. Mas eu preciso de uma função aqui. Esse show avatar é só para exibir o avatar. Eu tenho uma outra função aqui chamada refresh, que é quando eu altero alguém, alguma parte do corpo, né, do personagem. Ele vai dar um refresh na... Ó, aqui a função para criar o pooling, para limpar o pooling, para adicionar um elemento ao pooling, blá blá blá, para pegar, para mover para o pooling. Deixa eu ver aqui, ó. Limpando, assim aqui, ó, refresh, task. Então aqui, primeira coisa que eu verifico é se eu já estou fazendo o processo de refresh, para não fazer isso várias vezes, né? E aqui eu faço até um contador para saber quanto tempo está demorando para carregar, tá? Esse cara aqui que está comentado é um script, é um asset interno para poder fazer mesclar as meshes quando você tem várias, né? E aqui eu faço várias verificações, por exemplo, se você está usando determinadas coisas, né? Você está usando calça, está usando peitoral e tal, não sei o quê, porque aí de acordo com essas informações aqui, eu não preciso exibir determinada parte do corpo, né, do modelo. Mas no final das contas, independente das configurações todas aqui ele vai colocando os objetos dentro daquele visual. Então eu tenho... esses caras não precisavam nem estar aqui dentro, honestamente falando, tá? Eles nem precisariam estar aqui dentro de visual. Ele só precisaria estar dentro do diretório que tem os itens, né? No caso do capacete seria um overlay, e no caso aqui da cabeça teria que estar dentro do diretório da raça, né? Da raça humana e tal. E aqui ele vai fazer as verificações do que ele vai exibir ou não vai exibir e tudo mais. Eu vou passar um pouco por aqui. Meu interesse é nesse cara aqui, ó, Fix Bones. Depois que ele tem todos os caras lá certinhos, olha o que eu faço. Eu pego os bones todos, tá? Eu faço aqui dentro do componente Bone, né? Eu vejo todos os shields de Bone, né? Então eu pego pelo transform, pelo type off do transform. Então aqui eu tenho todos os bones do root. Eu tenho todos os bones com os nomes e tudo mais. Aqui eu vou criar um mapeamento de posição de bones, tá? Por que eu faço isso? Porque eu preciso saber a topologia do boneco. Tipo, onde que tá a mão, onde que tá o dedo, onde é que tá o dedo 1, 2, 3, 4 e 10 e tudo mais. E aí eu faço eu uso esse struct aqui que eu criei para poder fazer uma topologia do root, né? Do rig. Então eu sei o nome do bone e tudo mais, aqui a raça e o gênero, porque isso muda de acordo com a raça e o gênero. Você pode ter bones em posições diferentes. E aqui eu faço uma list de bone mapper aqui, né? Que aqui vai ser essa estrutura, ó, o nome do bone, a posição e a rotação do bone, né? Para poder fazer a retopologia. Então eu pego todas essas informações e jogo para dentro. Eu faço isso para cada raça, tá? Aqui eu tô vendo aqui que o Fixbone ele vai fazer para cada raça. Desse cara aqui eu tenho essa função aqui de transferência de bone, que aí justamente eu vou pegar esse elemento aqui que não está no bone root. Você percebe que esses dois caras aqui eles não estão no bone root, eles têm o próprio bone deles aqui, né? Então, como eles têm o próprio bone deles, eles estão vinculados ao bone deles, mas eu preciso que ele fique vinculado a esse cara aqui, né? E aí, como é que eu faço isso? Ó? Eu passo o Skin Mesh Render e o Target, que o Target, no caso, seria aqui o nosso bone root. E aqui ele vai pegar todos os bones dentro do Skin Mesh Render que eu estou precisando fazer a transferência, vai pegar todos os bones do Target, né? E aí ele vai criar um dicionário de índice aqui também para ficar mais fácil, né? Que aí eu pego aqui, ó, get bone index. Eu coloco basicamente aqui o nome e o transform eu retorno, né, o nome do bone e o transform, né? Aqui é coisa simples, ó. Ele vai criar um dictionary de string transformer,
vai fazer um for de todos os ossos que tem dentro do root, e aí ele vai adicionando dentro desse índice, depois ele me retorna esse dictionary, porque aí eu vou fazer a pesquisa dentro do dictionary, eu não preciso ficar fazendo um for dentro dos bones todos para procurar onde que tem a correferência, né? E aí depois eu vou pegar e vou fazer um for aqui de todos os bones do elemento que precisa ser mesclado, né? Que precisa passar para o outro bone. E aqui eu vou vendo, ó, qual é o nome do bone, né? Eu verifico dentro do índice se tem esse bone com esse nome, né? Então, assim, cada bone ele vai ter um nome, né? E aí eu pesquiso dentro do índice do target para ver se eu tenho esse bone. Se esse bone existe, eu vou trocar esse cara dentro do transformer lá. Então, dentro do transform do bone que eu tô querendo fazer a transferência, né? Eu troco ele para esse root aqui, tá? E aqui eu falo que o root bone dele agora vai ser esse cara, né? Se caso esse elemento tivesse vinculado, então tipo, sempre a mesh ela tá vinculada a um bone principal. Se caso esse bone que eu estou passando aqui agora, ele é o root bone, né? E aqui eu faço a verificação se ele é o root bone, aí eu faço a alteração do root bone também, tá? E aqui eu verifico, aí, ok, aqui no caso eu vou falar que existe o bone, porque pode acontecer eventualmente aquilo que eu tinha comentado, de às vezes uma parte do corpo tá num bone que não existe no root, né? Então eu precisei fazer essa verificação aqui. Aí no caso aqui, ó, ele vai verificar se essa parte aqui do corpo... Aqui no caso, eu estou levando em consideração para fazer um instantiate, levando em consideração que esse GameObject ele não está instanciado na cena igual está aqui. Tá? Ele teoricamente seria um prefab que está alocado dentro de uma pasta, mas ele não está instanciado. Então, nesse caso, ele vai ter que fazer o instantiate. Ele altera o nome do nosso querido aqui para poder ficar certinho, né? E ele vai fazer todas as vinculações que precisa aqui. No final, o que ele faz é fazer substituição dos bones. Ele, tipo, como se fosse criar um esqueleto novo, né, desses elementos, e ele associa aqui nos bones, e ele faz uma alteração aqui de camada de cor. No caso do TOS, eu deixo a iluminação do personagem separada da iluminação global, tá? Por isso que eu faço justamente essa troca de render e layer mask aqui, nesse momento, tá? Que aí eu adiciono ele na parte de... aqui no caso ele tá justamente colocando em default, né? Não sei porquê, enfim. Mas esse script aqui, ele é o script que faz o rebone inteiro do personagem. Então eu posso ter várias partes separadas do equipamento, que ele vai pegar todas essas partes e vai juntar tudo num rig só, tá? E aí o mais interessante desse cara, depois disso, né, é o sistema de pooling que ele faz. Então, tipo, se eu já carreguei essa informação alguma vez, em vez de ele... Se você, por exemplo, você botou um capacete... Quando você remover, em vez dele deletar isso lá do visual, o que ele vai fazer é fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar daqui da parte do visual e vai jogar aqui para o pooling e vai desabilitar esse cara. Então, o que ele faz na prática é reciclar aquela informação que você já processou alguma vez. Então, a segunda vez que você jogar o mesmo capacete ou um capacete que tem o mesmo visual, ele verificando que tem esse cara aqui dentro do pooling, ele, em vez de fazer um novo instantiate, ele só puxa do pooling, joga para o visual e ativa de novo, tá? Então é um mix entre aquele sistema que eu comentei no começo, que deixa todos as meshes já só desabilitadas dentro do sistema, né? E aqui no caso eu faço um pouco dos dois, né? Eu tenho o sistema de pooling, mas o sistema de pooling ele vai sendo preenchido à medida do necessário. O que é legal desse sistema, no meu ponto de vista, tá? Ele é bem performático em termos comparativos a outros que tem aí. Ele gasta menos memória. O sistema de pooling, ele eventualmente vai ser limpo, né? Porque quando você passa de uma cena para outra, esse pooling ele é reciclado, ele é limpo e se inicia de novo.
Então, você não vai ficar carregando coisa aqui desnecessária. Então, texturas de equipamentos que você utilizava e não está utilizando mais, isso vai ser descartado automaticamente pelo Unity, né? Se você tiver alguma parte da armadura já em pooling, ele vai ser carregado mais rápido, porque ele só vai ser jogado para cá. E o sistema consegue fazer o rebone de todas as meshes e compor. O que isso acaba fazendo? No final, você tem um personagem íntegro que vai estar em uma ou duas meshes, porque depende dos itens que estão equipados aqui. No caso, lembrando aqui, eu utilizo um asset para poder fazer o mesh combine, né? Que é esse cara aqui, ó. Skinny Mesh Combine. Deixa eu até mostrar para vocês aqui esse asset, que ele é bem bacana. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas meshes e vai transformar numa mesh só, tá? Inclusive, você consegue colocar LOD, se você quiser, né? Usando esse cara aqui, ó. Skinny Mesh Combine. Esse cara aqui, ó. Esse asset aqui ele é bem interessante, ó. Porque você consegue pegar um modelo que está todo dividido e ele combina isso tudo em uma mesh só. Então, no final desse processo todo, a gente vai ter uma única mesh e vai ter um único material. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente mantém a performance do jogo excelente, tá? Só que como esse Skinny Mesh Combine, ele tem um delayzinho ali, vamos dizer assim, para poder fazer essa combinação das meshes, o que eu sugiro, tá? É uma opinião minha. Quando você está na tela de criação de personagem, você não precisa disso aqui. Quando que você vai utilizar isso aqui? Você vai utilizar isso aqui quando você vai renderizar o player em cena. Né? Ele está numa parte do mapa lá e tá não sei o que você está remontando o personagem. Aí sim você habilita o Mesh Combine, porque vai estar na tela de load. Né? Enquanto está na tela de load, está tudo bem. E aí você fazendo isso daqui, você vai ter um personagem extremamente performático, né? com uma mesh só e com um material só, com todas as variações. E aí, quando que você vai refazer esse cara aqui? Quando o personagem trocar um equipamento. Basicamente isso, tá? E aí eu vou continuar mexendo nisso daqui, só que aí eu não vou mais gravar. Porque quando eu tô gravando eu tenho que ficar meio que falando sozinho aqui, né? Então eu vou aproveitar que eu já dei um overview geral dessa brincadeira e eu vou trabalhar aqui nessa parte meio chata de mexer no modelo, exportar e tal, blá, blá, blá. E aí quando tiver já funcionando, eu volto e faço uma live. Provavelmente eu vou soltar esse vídeo, aí depois eu vou fazer a live, né? Mostrando o sistema completo lá e passando o overview sobre o script que eu fiz para fazer a gestão do avatar e tudo mais. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu.